Boa noite, boa noite. E vocês podem estar me perguntando assim, e o que é isso que o professor está olhando? Primeiramente porque a nossa aula de hoje vai ser sobre população e comunidade, né? Hoje, 14 de fevereiro de 2022, para os meus alunos daí da comunidade de Condique. Então vamos estudar sobre população e comunidade. Ô professor Noé, e o que é população? População é um conjunto de ser vivo da mesma espécie convivendo juntas em um só lugar. E o conceito de comunidade? Comunidade é um conjunto de população de espécies diferentes convivendo em um determinado ecossistema em um só lugar. Então aqui eu estou observando esse tronco desta árvore e agora não dá para nós percebermos porque ela fugiu, mas aqui tinha uma tarântula. Eu acho que dá para vocês perceber ela aqui, ó, nessa cavidade aqui. E aqui tem uma árvore. E essa jaqueira, ela é o que? Ela já tem muitos anos. E aqui nós vamos ter uma espécie que é a jaqueira. Vamos ter aqui os links, se vocês observarem aqui, ó. Nós temos esses links que estão aqui nessa árvore. Nós sabemos que os links necessitam de umidade, de água, principalmente nesse período que a região aqui choveu. Então eles brotaram, eles cresceram, esses links. Nós temos outra espécie, você vê, aqui é um tronco de uma jaqueira, mas aqui nós temos outra planta que é o imbaúba, conhecido na nossa região aqui, que brotou aqui, ó, do tronco dessa jaqueira. Então aqui eu tenho uma espécie, aqui eu tenho outra, mesmo sendo vegetal. Aqui eu tenho aranhas, tarântulas, né? Vivendo em uma comunidade, vivendo em um só lugar. Então, exemplo de comunidade é um conjunto de populações de espécies diferentes convivendo em um determinado ambiente, em um determinado lugar. Já a população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, de uma espécie única, convivendo em um lugar. Então vocês aí provavelmente na comunidade do Condique, na zona rural, provavelmente tem algum plantio de alguns alimentos, por exemplo, o milho, o feijão, a mandioca, a macaxeira. Vai depender muito de lugares para lugares, né? Geralmente na nossa região nós plantamos e chamamos a mandioca de macaxeira. Em outras regiões o aipim, a mandioquinha ou a mandioca. Então vai depender de região para região. Mas se você é um agricultor e tem, por exemplo, um plantio da macaxeira, da mandioca, e não tem outra plantação, então ali eu tenho uma população de uma espécie única convivendo, né, juntas. Então eu tenho centenas, eu tenho milhares de pé de macaxeira ali, né, que eu plantei em um só lugar. Então a plantação de macaxeira, ela pode ter 2.000 pés de macaxeira. É uma população, porque eu só plantei ali somente macaxeira. Não tenho outros ser
outras plantações juntas. Agora, se você fazer uma mistura, se você plantar a macaxeira, e há uma diversidade, porque você pode me perguntar, mas professor Noé, tem a macaxeira que a gente chama na população macaxeira rosa, tem a branca, tem a cacau. Então, essas diferenciações pode variar, essa classificação de eu chamar de comunidade, já que comunidade é um conjunto de população de espécies diferentes convivendo junto. E população é um conjunto de espécie viva da mesma espécie ali convivendo junto. Então, população é uma única só espécie, pode ter milhões, bilhões, mas é população porque não tem outra espécie. Comunidade são várias espécies. Eu aqui nessa reserva de matas aqui, eu vou encontrar não só vegetais, como eu estou vendo aqui borboletas, gafanhotos, aranhas. Existe também aqui o controle biológico das bactérias, dos fungos, dos cupins, dos protozoários. E tudo isso faz com que nós tenhamos uma qualificação abstrata do que é um ecossistema, do que é uma população e do que é uma comunidade, para que nós possamos entender e subjugar. Se nós voltarmos, por exemplo, para o solo, então eu vou poder aqui, entender melhor um pouco. Por quê? Porque o solo, ele vai apresentar dentro dessas condições aqui, se vocês observarem aqui, tá? Pequenos insetos, tá? Para decompor toda essas folhas que caíram no solo, quanto também as madeiras e os troncos das árvores, os galhos das árvores que estão em decomposição. Então é muito importante nós entendermos a importância e o equilíbrio do ambiente, do meio em que nós vivemos, para que nós possamos ter um entendimento de poder subjugar o que é uma população e o que é uma comunidade. Então hoje eu saí logo cedo para essa reserva, para que eu pudesse aqui catalogar, observar as quantidades de seres. Então, inclusive, já que não dá para eu mostrar, só se for uma sorte minha aqui, tá? Mas bem ali eu tenho um cupizeiro. E mais adiante também, vou ver se eu consigo mostrar para vocês uma espécie que aqui na nossa região nós chamamos de macaquinhos ou saguins, que eles são bem típicos desta região. Então, dentro dessa reserva de mata aqui, nós temos uma comunidade. Uma comunidade porque são várias espécies convivendo juntos. Saguins, cupins, abelhas, aranhas, besouros, vegetais, plantas diferenciadas uma da outra. Muito calor também aqui, mas dá para nós percebermos o quantitativo que tem. Aqui também tem uma espécie de um cupim. Não sei se vocês lembram, né, que na aula passada eu falei que os cupins, eles comem, eles pegam a celulose, mas eles não conseguem fazer a digestão. Aí é onde que entra o protozoário. Os protozoários que estão dentro da barriga dos cupins consome e fermenta essa celulose, e o cupim passa
a ter os benefícios. Então daí, né, há uma indução, uma cumplicidade dos dois, onde um necessita e precisa um do outro. É muito importante nós termos esse conhecimento. Então vocês podem observarem aí, ó. A gente pode ouvir cantos de cigarras, de pássaros, de gaviões, vários animais neste ambiente. Então aqui a gente tem uma comunidade onde há uma diversidade de espécies diferentes convivendo junto. Até a próxima aula. Agora vamos responder às atividades.